isso, Ford revolucionou porque ele recebia primeiro o dinheiro do seu cliente e depois ele entregava o produto. Então, ele para produzir um veículo, ele já tinha o comprador daquele veículo. Ele não precisava deixar o carro dele parado, por exemplo, no pátio e esperando um comprador. Não, ele vendia o produto antes até dele ser produzido. Isso é uma lição até os tempos atuais, né? Até os tempos modernos. Bom, o método tradicional de produção de automóveis da época envolvia, assim, as empresas, né, que trabalhavam com veículos. Procurar e identificar a peça certa para fabricar um veículo. Colocar no local certo do veículo. Modificar e adaptar a peça, muitas vezes, ao automóvel. A produção de um automóvel era muito lento. Levava 12 horas e meia para se fabricar um veículo. Então, observa quanto tempo levava, né? As peças eram feitas uma a uma para cada veículo. O operário qualificado que produz artesanalmente um veículo de A a Z. Era assim que eram as empresas antes dos estudos de Ford, tá? A operação era demorada, como a gente viu, né? 12 horas e meia para a produção de cada veículo. Produziam-se poucas unidades e o veículo era muito caro. Só pessoas com muito dinheiro podiam comprar. Então, o produto automóvel era um produto de elite, porque era produzido pouco carro e tinha um monte de gente querendo comprar, né? Quando nós temos pouca oferta de um bem e muita procura, a tendência do preço é subir, né? Aí nós partimos para uma produção, no caso do Ford, uma produção em massa de automóveis. A produção era feita em escala. O custo de produção ele reduziu o máximo possível. Os automóveis eles eram muito mais baratos. E a produção de um carro passou a ser de 2 horas e 38 para a montagem. Ele ganha 10 horas para fabricar um veículo. Olha o avanço que ele teve quando ele começa a pensar nesse novo ciclo de produção de automóveis, né? O número de movimentos reduzidos dos operários, e operários, no caso, desqualificados que executam tarefas simples. Então, para produzir o carro dele, não precisava ser um gênio de trabalhador. Como ele executava poucas tarefas e tarefas simples, a produtividade era muito maior por parte desse operário. Ele cria o que a gente chama de linha de montagem, que é uma esteira que liga todas as atividades em série. Então imagina, né, hoje tudo que você faz de produto, ela é numa linha de montagem, ela é numa linha sequencial. Então observa o que Ford fez pelo mundo da administração moderna ao criar essa linha de montagem. Porque antigamente o veículo era parado e as pessoas iam trabalhando em volta dele, né? Imagina quantas pessoas ficavam rodeando o veículo. Agora não é mais as pessoas andando em volta do veículo, é o veículo andando por entre as pessoas e fazendo as atividades. Ele passa a desenvolver peças padronizadas. Então aquela ideia de pegar uma peça e adaptar o carro, esquece, ele padronizou peças específicas para a produção de um carro de A até Z. Ele pensou na parte da verticalização. O que é isso? A empresa produzia tudo o que ela precisava para fazer um veículo. Ela fabrica o carro, precisa do aço, o aço é dela. Precisava da borracha, ela produzia. Para vocês terem uma ideia, a Ford teve uma cidade aqui no Brasil, na época dele, chamada Fordlândia, na Amazônia, que era justamente para a extração da borracha, porque ele precisava da borracha. Essa Fordlândia ainda existe, tá? Tem documentários sobre ela, você pode encontrar na internet facilmente. Então, Ford queria produzir tudo de um veículo. Lanterna, para-choque, tudo era produzido por ele. Hoje o mundo moderno já mudou isso, né? Então vocês vão ver que muitas coisas de Ford foram adaptadas e melhoradas para os tempos atuais. Ele queria muito maior produção, menor custo e menor preço. E mais pessoas podiam comprar o automóvel dele. Então, como ele produzia muito mais veículos, ele tinha que vender rapidamente esses carros. Como ele conseguiu fazer toda essa economia, o preço do carro dele baixou drasticamente.
Então,